Continuação do capítulo Desenho Universal, Acessibilidade e Tecnologias Assistivas. Acessibilidade para pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Dificuldades encontradas por pessoas surdas ou com deficiência auditiva. As principais dificuldades das pessoas surdas e com deficiência auditiva são relacionadas à comunicação e compreensão de informações sonoras e suas nuances. As pessoas com deficiência auditiva que são oralizadas, isto é, que utilizam também a fala para se comunicar, podem ter dificuldade de dicção e fala. A escrita e compreensão de textos na língua portuguesa podem ser uma dificuldade para aqueles que têm a Libras como sua língua materna. De uma forma geral, esses indivíduos podem apresentar dificuldade na compreensão dos sons, na discriminação da direção, tonalidade, intensidade dos sons, em detectar algumas frequências e ambientes barulhentos dificultam a escuta. Estes fatores dependem principalmente do nível de perda auditiva e do momento da vida em que ela ocorreu, além também das preferências nas distintas formas de comunicação utilizadas por este grupo. Considerações e recomendações. Oferecer informações sonoras em formatos alternativos, como libras, texto escrito, gráficos, vibração, luzes. Permitir a repetição dos alertas relevantes, tanto quanto necessário, ou até serem desligados. Permitir escolha de uso de legendas ou equivalentes textuais para áudios. Apresentar informações sonoras com clareza. Tecnologias, recursos, produtos e soluções. Libras, Língua Brasileira de Sinais. É uma língua espacial visual que muitas pessoas surdas e com deficiência auditiva utilizam para se comunicar. Ela é regulamentada como a segunda língua oficial do país. Cada país tem a sua língua de sinais, não é universal. Além disso, as línguas de sinais são sistemas dinâmicos, vivos, que se fazem e se refazem de acordo com as regiões em que são sinalizadas. A tradução ou interpretação em Libras é realizada por um intérprete que transmite todo o conteúdo e o contexto falado de uma obra ou evento, bem como outras informações sonoras importantes, possibilitando que as pessoas surdas e com deficiência auditiva tenham acesso à participação social e equiparação de oportunidades. O intérprete de Libras também traduz em voz o conteúdo sinalizado por uma pessoa surda, para pessoas ouvintes que não são usuárias da língua de sinais. Telefone móvel, celular e smartphone. Os telefones inteligentes também revolucionaram a possibilidade de comunicação para este segmento da população. Hoje, a maioria dos modelos de telefones móveis possuem alguma funcionalidade que permite a comunicação do surdo. São diversos recursos nativos dos sistemas operacionais e uma série de programas que facilitam o dia a dia e a comunicação. Telefone com texto, TDD, Telecommunications Device for the Deaf. Aparelho que permite a comunicação por meio de mensagens escritas no teclado do aparelho. A comunicação pode ser feita entre dois TDDs, e para isso, as mensagens enviadas são apresentadas no display do telefone ou por meio de empresa operadora, e a intermediação é realizada por um atendente que converte a mensagem falada em texto. O dispositivo ainda é utilizado em contextos de telefones fixos e públicos. Câmeras de vídeo. Podem ser utilizadas com uma grande variedade de aplicativos para comunicação em tempo real. As câmeras de celulares ou webcams podem ser uma boa ferramenta na comunicação ou intermediação de comunicação. Legenda descritiva ou legenda para surdos e ensurdecidos, LSE. Conhecida também como Closed Caption, é o texto que descreve os diálogos e os elementos narrativos não verbais, como os sons ambientes, as trilhas e efeitos sonoros de uma obra, evento ou fala. Podem ser gerados por meio de estenotipia ou de sistemas de reconhecimento de voz, que geram legendas automáticas. Tradutores virtuais de Libras. Aplicativos e sistemas que traduzem texto em Libras, através do uso de avatares, que é um cybercorpo totalmente digital, ou sistemas de inteligência artificial.
Funcionam como tradutores, dicionários e produtores de recursos em Libras. Funcionalidades do sistema operacional. Assistente de acessibilidade que permite configurar os sistemas operacionais de acordo com as habilidades visuais, auditivas e motoras dos usuários. Possibilita a emissão de avisos visuais quando o sistema emitir informações sonoras e recurso de legendas para falas e sons. Os sistemas nativos e programas mais utilizados trazem diversos recursos de acessibilidade. Central de Intermediação de Libras. É um serviço de retransmissão baseado na web, que realiza a mediação na comunicação através de vídeo e fala. Um intérprete faz a intermediação de comunicação em Libras entre pessoas surdas e pessoas ouvintes. Atualmente, é utilizado pelo poder público e por algumas empresas, principalmente as operadoras de telecomunicações. Equipamentos com vibração. São equipamentos ou suporte que fornecem vibrações para a transmissão de sons e informações sonoras. Os mais comuns são os sistemas nativos dos celulares, que podem ser configurados para diversas funções. Também existem sistemas que vibram conforme a música ou sons, podendo ter seu uso de forma coletiva, como poltronas, bancos, tablados, ou individual, como pulseiras e coletes. Acessibilidade para pessoas com limitações motoras. Dificuldades encontradas por pessoas com limitação motora. As principais dificuldades estão relacionadas a questões envolvendo força, destreza, mobilidade, fadiga, velocidade e motricidade. Variam muito de caso a caso, não podendo ser generalizadas, e também passam por uma variação grande de acordo com o processo de envelhecimento das pessoas. Considerações e recomendações. Espaço adequado para circulação, aproximação e alcance. Produtos e serviços com diferentes possibilidades de uso. Flexibilidade no uso quanto à força, altura, distância, etc. Mecanismo de segurança e compensação de força e habilidade. Tecnologias, recursos, produtos e soluções. Pulseira de pesos. Órtese colocada nas mãos ou dedos que contribui na redução da amplitude do movimento, muito útil para pessoas com paralisia cerebral que têm o tônus muscular flutuante. Ponteiras para digitação. Recurso para pessoas tetraplégicas ou com paralisia cerebral, que pode ser adquirido ou adaptado por meio de hastes fixadas na boca, queixo ou capacetes, o qual permite o uso do teclado ou outro dispositivo por intermédio do movimento da cabeça. Também usadas como estabilizador de punho e abdutor de polegar, principalmente para pessoas com paralisia cerebral que apresentam essas necessidades. Teclado colmeia. Máscara de plástico ou acrílico com um furo correspondente a cada tecla do teclado, utilizado para maior sustentação e precisão na digitação. Mouse adaptado. O mouse pode possuir características diferenciadas de formato e funções, como Switch Mouse, botões com função de movimento do cursor, clique e duplo clique. Roller Mouse, movimento do cursor acionado através de rolos. Tracker, dispositivo sobre o monitor do computador que permite às pessoas sem controle dos membros superiores o deslocamento do cursor com movimentos de cabeça. Trackball, mouse fixo controlado por bola que movimenta o cursor. Pode ser facilmente manipulado com os dedos ou com a palma das mãos. Sip and Puff Systems, permite o acionamento de clique por meio de sopro. Formato de caneta, comando do cursor do mouse por meio de tela sensível ao toque. Teclado alternativo. Teclado alternativo e diferenciado ou customizado conforme as necessidades da pessoa, podendo ser reduzido, quando a pessoa não tem amplitude de movimento, mas tem boa coordenação. Em formato de U, adaptado para ser utilizado somente com uma das mãos, tendo as teclas ao alcance dos dedos. Virtual, software que permite a entrada de texto em programas de computador, uma imagem de teclado que é convertida para um caractere de texto, que é escrito na tela. Sensível,
área em tamanhos variados, sensível ao toque, disponibilizado em prancha, que funciona associada a um programa e pode estar ligada a um sintetizador de voz. Teclado IntelliKeys, acesso físico, visual e cognitivo que atende a diversos tipos de limitações motoras. Joystick, pode ser adotado como dispositivo apontador do computador, podendo inclusive ser utilizado com a boca ou com os pés. Folheador eletrônico, equipamento para pessoas com limitações motoras. Permite passar as páginas por meio de um simples interruptor sensível ao toque, a um movimento, ao som ou a um simples sopro. Reconhecimento de fala. Possibilita o reconhecimento e a transcrição de linguagem falada de maneira automática. É dizer que um texto pode ser falado e convertido em formato escrito. Cada vez mais utilizada em sistemas de computadores e celulares, permite a interação entre os equipamentos de forma mais automática, sem o uso de suportes físicos como teclados ou mouses. Recursos de teclado. Permitem a configuração de diversas funções, para evitar teclas pressionadas involuntariamente por pessoas com limitações motoras, tais como Slow Keys, ajustar o tempo de pressão para aceitação da tecla. Repeat Keys, ajustar tempo para a repetição da tecla de modo a evitar teclas apertadas sem intenção. Sticky Keys, modificação de teclas simultâneas, tecla Shift 5 vezes para ativação. Bounce Keys, ajustar tempo para clique na mesma tecla para pessoas que têm tremores. Mouse Keys, alternativa às funcionalidades do mouse para pessoas com dificuldades de coordenação. Accelerator Keys, teclas de atalho para funcionalidades mais usadas. Recursos de dispositivos apontadores. Mouse. Permitem o ajuste das funções para facilitar a utilização de pessoas com limitações de agilidade, destreza, dificuldade em manter um botão apertado ou que sofrem de tremores. Algumas configurações possíveis são: alteração de múltiplos cliques para um clique, velocidade de aceitação do clique, velocidade de movimentação do cursor, intervalo de múltiplos cliques, alternativas para botões pressionados simultaneamente ou que utilizem teclado. Outras funcionalidades do sistema operacional: controlar o ponteiro do mouse com o teclado, ativar atalhos para funções de acessibilidade e utilizar dispositivo de entrada alternativo. Mouse no teclado. Permite, por meio do teclado numérico, deslocar o cursor e executar as funções de um mouse. Teclado virtual. Simulador que permite a escrita por meio de controle de um dispositivo apontador, mouse, trackball, joystick, etc. Acessibilidade para pessoas com limitação cognitiva. Dificuldades encontradas por pessoas com limitação cognitiva. Estão relacionadas à compreensão de informações, aprendizado, algumas vezes comunicação, compreensão dos códigos sociais e concentração. Considerações e recomendações. Informações em linguagem clara, sentenças curtas e simples. Para limitações de leitura, textos com pontos importantes destacados e reforçados pela redundância ou em versões de fácil leitura. Utilização de símbolos e ilustrações para compreensão de processo lógico. Uso de múltiplas formas de apresentação das informações e conteúdos. Tecnologias, recursos, produtos e soluções. As tecnologias para pessoas com limitação cognitiva ou deficiência intelectual são, na maioria das vezes, de uso comum por todas as pessoas, ou ainda, tecnologias ou recursos, que combinados podem oferecer um apoio. Também podem ser usadas as tecnologias assistivas, mais comumente direcionadas para outras pessoas com deficiência, como as aqui trazidas. Muito das alternativas ou adaptações são mais de caráter metodológico ou processual. Leitura fácil. São textos produzidos com adequações em relação à forma, ao conteúdo, à linguagem, às ilustrações e ao design, destinados a pessoas com deficiência intelectual, baixo letramento e também pessoas que estão aprendendo uma segunda língua. A leitura fácil segue diretrizes internacionais e ainda pouco difundidas em nosso país. Comunicação suplementar alternativa.
também chamada de comunicação alternativa ou comunicação aumentativa e alternativa. É um método que utiliza imagens, figuras e símbolos a fim de auxiliar e complementar o processo de comunicação das pessoas que têm dificuldade de se expressar através da fala. Existem diversos sistemas de uso livre que podem ser utilizados para a produção de tábuas de comunicação alternativa. Podem ser mais simples, sendo impressas, ou podem se utilizar de programas e aplicativos de comunicação. Programas de realidade aumentada. Realidade aumentada, RA, é a interação ou interação de recursos visuais com o meio real e físico. Dessa forma, alguns programas podem ser utilizados para o treinamento de tarefas cotidianas, em que recursos virtuais facilitam o processo de compreensão e administração de tarefas e rotinas. Sistemas organizadores. São metodologias e sistemas virtuais ou físicos que apoiam a gestão das rotinas e tarefas para pessoas com limitação cognitiva ou deficiência intelectual. Podem ser utilizadas diferentes formas, cores, texturas e símbolos para facilitar a compreensão e realização das atividades. Emprego apoiado. É a assessoria, orientação e acompanhamento personalizado, que tem por objetivo apoiar o processo de inclusão de pessoas com deficiência intelectual dentro e fora do local de trabalho.